primeiro lugar, convivência. A união estável é a convivência. Ela nasce da convivência. A união estável começa com a convivência. E ela se extingue quando cessa a convivência. Tá? Quando começam a conviver, nasceu a união estável. Quando deixam de conviver, cessa a convivência, extingue a união estável. Portanto, toda ação que versa sobre reconhecimento ou extinção de união estável é uma ação declaratória. Então, a ação que visa o reconhecimento de uma união estável. Quando a sentença julga procedente essa ação, a sentença está reconhecendo que houve uma convivência. Uma convivência que começou num período lá atrás. Portanto, a sentença que reconhece a união estável é declaratória, porque não é a sentença que cria a convivência, não é a sentença que cria a união estável. A sentença simplesmente vai declarar uma convivência que já existia. Portanto, a sentença que reconhece a união estável, ela retroage à data do início da convivência. É uma sentença declaratória. Ok? Da mesma forma, a sentença numa ação de extinção de união estável. A extinção da união estável ocorre quando cessa a convivência, quando termina a convivência. Portanto, a sentença de extinção da união estável também é declaratória, porque vai declarar que a convivência cessou no dia tal. Portanto, a união estável está extinta não a partir da sentença, não é a sentença que extingue a união estável. A sentença apenas reconhece a extinção que ocorreu lá atrás, quando cessou a convivência. Portanto, sentença de reconhecimento de união estável é declaratória, porque reconhece a existência desde o início da convivência. Sentença que extingue a união estável é declaratória, porque reconhece a extinção desde o momento que cessou a convivência. Portanto, não é a sentença que cria a união estável. Não é a sentença que extingue a união estável. O que cria a união estável é a convivência. O que extingue a união estável é quando cessa a convivência. Então, um contrato de união estável, contrato de convivência, por si só não cria união estável. Porque se existe um contrato ou existe uma escritura pública de união estável, se existe uma escritura pública reconhecendo a união estável, mas não existe a convivência, isso não é união estável. Portanto, o contrato que reconhece a união estável, ou a escritura pública que reconhece a união estável, é um ato sob condição. Isto é, só produz efeito se houver a convivência. Condição suspensiva, só vai ter efeito se houver convivência. Portanto, o contrato de união estável, a rigor, por si só, não cria a união estável. O que cria a união estável é a convivência. Então, é possível existir a união estável sem um contrato escrito. E é possível que haja um contrato escrito, uma escritura pública, e não haver a união estável. Porque se não houver convivência, não existe a união estável. Ok? Então, isso é importante. Tá? Vale lembrar também que a ação para reconhecer a união estável, tá? Ou para reconhecer a união estável, você pode lavrar uma escritura pública de reconhecimento de união estável. Só que essa escritura pública só vai ter efeito se realmente houver a convivência. Ainda que haja filhos menores, incapazes ou nascituro, é possível uma escritura pública para reconhecer a união estável, mesmo tendo filhos menores, incapazes ou nascituro. Agora, uma ação para extinguir a união estável. É possível extinguir, é possível uma escritura pública documentar a extinção da união estável? Documentar a extinção da união estável através de uma escritura pública? Aqui, cuidado, vou falar uma coisa que pouca gente se tocou sobre isso. O artigo 733 do Código de Processo Civil diz que uma escritura pública para extinguir a união estável só vai poder ser lavrada se não houver nascituro nem incapazes, isto é, se não houver nascituro, filhos menores ou incapazes. Portanto,
para reconhecer a união estável, pode lavrar uma escritura pública, mesmo tendo nascituro, filhos menores ou incapazes. Agora, para extinguir a união estável, o artigo 733 proíbe que se lavre uma escritura pública quando houver nascituro, filhos menores ou incapazes. Então, nesse caso, a extinção teria que ser judicial. Teria que ser judicial. Agora, frisando, de qualquer maneira, todo reconhecimento ou extinção de união estável é declaratório, porque reconhece a união estável retroativamente, desde o início da convivência. E extingue-se a união estável retroativamente, isto é, desde o momento em que cessou a convivência. Ok? Então, muito bem. Então, essa pergunta, né, se é possível lavrar uma escritura pública de extinção da união estável. Se houver nascituro, menores ou incapazes, não. O artigo 733 do CPC proíbe a lavratura da escritura, daí vai precisar de uma sentença. Ok? Muito bem. Então, o primeiro requisito do conceito de união estável é a convivência. Já explicamos o que é a convivência. Ok?